monstros, medo, fantasmas. Isso existe? Será que no momento de fazer uma seleção para pós-graduação isso acontece? Uau! Pega aí o teu café, pega o teu chazinho ou uma água, porque é disso que a gente vai falar hoje. Hoje nós vamos conversar sobre os maiores inimigos daqueles que pretendem fazer uma seleção na pós-graduação. Então, uma pergunta que chegou para mim, mas que eu só vou responder depois que você der o seu like, se inscrever aqui no canal, clicar no sininho, porque a ideia aqui é a gente fazer uma troca de experiências, conversar um pouco sobre os possíveis inimigos das pessoas que pretendem fazer um processo seletivo. Vamos ver se você se identifica com algum deles aqui. Chega a hora de eu colocar o meu projeto, saiu a seleção, saiu o edital, e aí eu começo a fazer a leitura do edital e o meu coração começa a pular. Porque eu lembro que em algum momento da minha vida, quando eu fui fazer uma prova, uma atividade, eu fui humilhada, eu me senti tão fracassada, horrível, aquela minha nota não foi boa, ou na minha família, só fulano que é inteligente, o outro porque é queridinho do papai e da mamãe. Calma aí. Se você se identifica de alguma maneira com essa questão, hoje, uma das pessoas que faz mentoria comigo, aliás, não é só uma, mas a Gigi destacou uma pergunta que é muito clara e objetiva, vindo de uma das pessoas que faz mentoria de grupo, que são mentorias quinzenais, online, que a gente faz e que elas estão dentro do Manual de Reorganização de Estudos. Essa minha mentorada pergunta diretamente: quais são os inimigos da pessoa que faz a seleção para pós-graduação? E aí eu diria para você, vamos pensar junto, vamos fazer aqui uma reflexão. Primeiro, quando você lê o edital, que sentimentos você tem? Vou sugerir para você listar os sentimentos que vêm à tona, que voltam para a tua memória, que voltam como se fossem fantasmas, porque aconteceram lá no passado. Nesse momento que saiu o edital para seleção no curso do mestrado, no curso do doutorado ou de qualquer outro processo que faça uma avaliação e que você vai participar, um concurso, uma seleção para outras etapas, outros cursos, enfim, um momento em que saiu um edital e você vai fazer essa leitura, e no momento da leitura do edital tem tanta coisa, tantas vozes internas que vêm para a tua lembrança, que se atualizam na tua memória, que o teu coração começa a palpitar, sabe? Aquela palpitação, aquela coisa esquisita. E aí eu vou sugerir para você, calma, leia direitinho o edital. E todos esses pensamentos fantasmas, esses monstros que são frutos da tua imaginação ou frutos de episódios concretos que você viveu na tua vida, eles precisam ter um lugar. Não briga com eles. Coloque num papel, num caderno. Adota um caderno para você que quer fazer processos seletivos da natureza que for, mas sobretudo quando a questão é para o mestrado ou para o doutorado, pega um caderno e comece a registrar quais são os teus fantasmas. Esses fantasmas, eles têm a ver com coisas que disseram para você, coisas do tipo, você não deu para o estudo, ou quem é bom em matemática não pode ser bom em português.
Quem fez uma escolha de um curso e já sabia desde pequeno o curso que queria, vai ser bem sucedido. Aquele que chegou lá e fez o vestibular e teve que parar, depois fez outro, esse está fadado a não se encontrar numa determinada profissão. Não! Percebam e questionem se essas questões que vêm na tua memória, elas são verdadeiras. Elas realmente fazem sentido na tua vida hoje? Porque para você fazer um processo seletivo, você é um adulto, é uma adulta. E como adulto, como adulta, você tem uma história de vida. A tua história de vida, ela teve relações com a tua família, pessoas da tua família mais nuclear, pessoas da tua família mais extensa. E sempre aí vai ter uma pessoa que ela é mais referência para você, mais inspiradora, ou é aquela pessoa que de alguma maneira você sente que tem obrigação de provar para ela que você é bom, que você é boa, que você não é essa pessoa que não é inteligente, ou que não nasceu para estudo, ou que só quem tem dinheiro, quem estudou numa escola de tal maneira, ou quem teve uma trajetória toda no tempo certo o seu estudo. Esse livro do certo e do errado, ele é construído também, construído na história das tuas relações sociais. Então eu sou, como uma professora, por exemplo, eu tenho a minha história, você tem a tua história. Como indivíduos, pessoas, nós temos uma história que é singular. Por quê? Porque nós fomos dando sentido ao longo da nossa vida àquilo que nós tivemos como experiências. Experiências que muitas vezes vão compondo esses monstros e fantasmas que estão lá no passado, mas que de alguma maneira se ressignificam e impactam o teu projeto futuro. Nem sempre a gente se dá o tempo de parar, de refletir, de listar quais são as frases, as palavras, as coisas que eu fui acreditando, os meus medos que são muito legítimos, são muito importantes de serem cuidados. Há necessidade aqui da gente cuidar dos nossos medos, cuidar daquilo que nós fomos acreditando, que ao longo da vida foram dizendo pra gente, significando pra gente como verdades. Mas a nossa verdade, ela sempre vai estar num lugar muito especial. Qual é esse lugar? Aqui, ó, o nosso coração. Quando a gente expande o nosso coração, quando a gente se sente bem, quando uma ideia faz sentido para nós, a gente fica bem, a gente fica em paz, a gente fica feliz, a gente tem coragem para dar os próximos passos. O que eu convido você agora? Ao listar cada medo, cada palavra que significou negativamente para você ou que tenha de alguma maneira um impacto negativo na tua vida, que você possa olhar para ele e ao lado dizer algumas ações que você mesmo pode fazer para comprovar na tua própria história que isso não é verdade. Isso é um monstro do passado. Então, para a gente construir uma ideia de futuro, uma ideia que faz sentido para a gente mesmo, é preciso que a gente entre nessa conexão com a nossa própria verdade. Esse foi um aspecto bastante importante da gente observar. Aquilo que, no contexto social, nas interações, nas experiências que nós tivemos, foram construindo aí dentro da gente, na nossa imaginação, na nossa memória, como se a gente tivesse uma caixinha aí de memórias que impactam negativamente a nossa vida. Essa caixinha precisa ser cuidada, mas talvez a gente tenha outras caixinhas. Quais seriam? Nós podemos ter também uma história, rememorando a nossa história de vida estudantil. Que estudante que a gente foi? O que diziam pra gente e a gente foi acreditando ao longo da nossa trajetória estudantil?
Nessa trajetória estudantil, teve um professor ou uma professora que se tornou para você uma referência, um modelo, uma fonte de inspiração? Que jeitos ela tinha, que trejeitos, ou como ela falava, como é que ela organizava para você o teu estudo? Como é que você aprendeu a estudar ao longo da tua trajetória? Por que isso é importante? Porque ao longo dessa trajetória, certamente você vivenciou situações em que você teve dores, alegrias, sucessos ou fracassos. Nessa trajetória estudantil, você teve uma experiência de conviver com outros adultos, professores, professoras, direção, coordenação, etc. Mas você também conviveu com aquela cultura juvenil, adolescente, infantil. Qual imagem você foi criando de ti mesma? Qual a imagem, qual a significação como um estudante que você foi tendo para você? Essa pergunta geralmente leva a uma determinada dorzinha interna. Quando eu estive em Genebra, na Suíça, eu tive acesso a um estudo que eu achei muito interessante de Cléopatre Montandon, cuja pesquisa era a maneira como você foi educado, a maneira como você foi educada, que memórias você tem dela? E aí as pessoas traziam como que era a sua educação. E aí, portanto, a pesquisadora trouxe num livro o resultado dessas memórias. E qual é o título que ficou? A educação do ponto de vista das crianças. E aí o subtítulo, um pouquinho magoado do fundo do coração. Olha só, da onde vinham essas mágoas? Geralmente das pessoas que elas mais gostavam. Da sua família, aquelas autoridades que o pai, a mãe têm, mas também da professora que ela tanto amava, do professor que ela tanto tinha admiração. E esse ponto de vista que gera uma certa magoazinha, em algum momento da tua história, da tua vida, da tua trajetória, é importante que você leve em conta. E uma sugestão que eu dou para você, para se livrar desse tipo de mágoa no teu coração, é que você escreva cartas. Pode ser imaginária, como pode ser real. No seu caderno, você vai escrevendo carta à minha professora de matemática. Ela disse para mim que eu não sabia, só porque eu não decorei a tabuada, eu estava na 2ª série, eu era uma criança, por exemplo. Outra, para aquele meu professor de química que jogava giz na cara da gente quando a gente não acertava a fórmula, etc, etc, etc. A gente poderia ter muitas histórias aqui para contar, mas eu gostaria que você levasse a sério a sua história. Por quê? Porque quando você vai fazendo essas cartas, você vai liberando do teu coração essas mágoas, que a gente pode dizer, e claro, eu brinquei no início, os monstros, os fantasmas, mas se a gente não dá o lugar para eles, de fato eles permanecem na nossa história e eles fazem uma bagunça muito chata. Eu sugiro a você que vivencie essa experiência, que você comente aqui para mim, traga mais questões. Esse tipo de conteúdo está fazendo sentido para você? Então, dá o seu like, né? Não se esqueça aí de se inscrever aqui no canal, da gente poder continuar recebendo e enviando para você novos conteúdos. Pode ser que a gente vá para conteúdos de outra natureza, dependendo daquilo que vocês trouxerem para mim. E aí, se você clicar no sininho das notificações, sempre que eu tiver um vídeo novo aqui no canal, eu compartilho com você. Tudo bem? Então, até o nosso próximo vídeo.